Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema: dependência emocional de entes queridos, como se livrar dela. Frequentemente, o estado emocional das pessoas próximas a nós, como parentes, nossos colegas de casa, filhos, qualquer um, amigos próximos, influencia a nossa vida. Nós, querendo ou não, acabamos absorvendo esse estado emocional. A gente frequentemente começa a viver os sentimentos de outra pessoa, dos nossos entes queridos. Se tudo parece estar bem comigo, mas uma tragédia de um ente querido, muitas vezes colocamos nosso esforço em salvar uma pessoa. Vivemos de acordo com suas emoções enquanto colocamos nossa própria vida em espera, ou seja, a empurramos para outro plano. E acontece que uma pessoa, ele não vive sua vida como se fosse sua, e ele depende das emoções das pessoas próximas a ele. Então, hoje vamos falar sobre como se livrar disso, como mudar o foco, mudar a sua atenção em si mesmo e não nas pessoas ao seu redor, mas sim no seu próprio mundo. E a primeira coisa é não ligar seu humor às ações de outras pessoas. Se alguém fez algo errado, se aconteceu alguma coisa no trabalho, ou se alguém teve um problema, tente não se conectar a isso, seu humor e as ações das outras pessoas. É melhor você se perguntar: se algo está te incomodando agora, o que exatamente está me deixando chateado? Volte seu foco para dentro de você, porque você está se sentindo mal agora, porque você sentiu essa emoção. De onde vem isso em você? Quando você começa a fazer sua própria análise, não da situação externa, mas sim analisar. Por que você está reagindo assim a determinada situação? Porque isso te afeta. Por que certas palavras te ofenderam tanto? Por que você não pode? Por que você não pode? Por que você não pode? Por quê? Por quê? Você não consegue não reagir a essa situação. Quando você começa a se entender, então você se faz perguntas a si mesmo e certos pontos começam a surgir e você começa a se entender melhor. E esse é o primeiro passo para viver a sua própria vida. Não experimentar as emoções de outra pessoa ao seu redor. Não viver a vida de outras pessoas, mas viver a sua própria e trabalhar em si mesmo. Além disso, quando você trabalha esses momentos em si mesmo, suas emoções, suas reações, você passa a se conhecer. Traz isso à tona e começa a viver sua própria vida de forma mais qualitativa e melhor. Foque em si mesmo e não nos outros. Lembre-se, é nesse momento que você se concentra em suas emoções. Você começa a viver uma vida diferente. Você começa a viver uma vida completamente diferente. Vamos lá. Aceite o fato de que cada um tem o direito de ter sua própria opinião e fazer suas próprias escolhas. Muitas vezes tentamos interferir na vida de outras pessoas, pensando que talvez sejamos mais sábios, mais inteligentes e podemos resolver essa situação melhor do que um próximo, uma pessoa querida, do que uma pessoa conhecida, do que um amigo. E a gente acha que consegue lidar com essa situação melhor, mais rápido. Não dá vontade de deixar uma pessoa próxima cometer alguns erros. A gente quer fazer tudo por ela. É como se a gente quisesse tirar da pessoa a vida dela, as lições dela, as experiências que ela precisa passar. Ou seja, é como se a gente quisesse tirar a vida de alguém, as lições dele, algumas das suas experiências na vida. Afinal, quando uma pessoa passa por suas próprias provações, ela se torna mais forte, mais confiante. Ele começa a acreditar em si mesmo, que ele pode. E quando a gente tira tudo isso, a gente tira da pessoa ao mesmo tempo a fé que ela tem em si mesma. Por isso, não é preciso assumir a responsabilidade pelo bem-estar dos outros. Mesmo que você ache que a decisão de uma pessoa próxima está errada, dê a ela a chance de cometer erros. Essas são as lições que ele precisa passar e se tornar. É melhor ser melhor que você mesmo. Se lhe pedirem para ajudar, ajude. Se não, permaneça como observador, observe a situação. Tire algumas conclusões por si mesmo. Talvez você tenha uma preferência e uma ideia de como agiria nessa situação, mas mantenha isso para você. Ou seja, você também está passando por situações, está aprendendo algumas lições para você. A pessoa que vive a sua vida, vive as suas situações, sozinha. Novamente, ele se aperfeiçoa. E isso é uma parte essencial do crescimento e da maturidade. Por isso, quando você não se intromete na vida dos outros, você dá a chance da pessoa crescer. E da mesma forma, acontece com você quando alguém acha que sabe o que é melhor e tenta ajudar o tempo todo. Aqui é necessário estabelecer limites pessoais, ou seja, mostrar onde as pessoas podem participar da sua vida.
e onde não podem. Quando você estabelece limites pessoais e decide o que é aceitável e o que não é na sua vida. De cara, claro, para algumas pessoas isso fica confuso. Quais são esses limites pessoais? Como, por exemplo, a mãe. Em relação ao filho, por exemplo, ele não dirá a uma criança que ainda não é adulta, uma criança de 30 anos, por exemplo, ou uma criança de 25 anos, como viver. Mas, quando você estabelece limites pessoais, mostrando que é uma pessoa adulta e autossuficiente que quer tomar decisões na sua vida, passar por suas próprias experiências, aprender por conta própria. E você sinaliza o que é importante para você. Não é sempre necessária a ajuda de alguém. Então, as pessoas começam a aceitar isso. As pessoas próximas começam a aceitar. Também, o mais importante é quando a pessoa tenta fazer o bem. Ou seja, você tenta fazer o bem para as pessoas próximas a você ou alguém tenta fazer o bem para você novamente. Muitas vezes, esse desejo ultrapassa todos os limites e você pode estragar o relacionamento com a pessoa próxima, todo tipo de relacionamento, porque essa forte interferência na vida do outro faz com que a pessoa só queira se afastar. Ou seja, você quer se afastar da pessoa que tenta fazer o bem. Novamente, se pedirem sua ajuda, ajude. Se não pedirem, não. Tente fazer o bem. E, por último, deixe as pessoas pensarem mal de você. Deixe as pessoas pensarem sobre você da maneira que elas quiserem. Não precisa se esforçar para ser bom para todo mundo, salvar todo mundo e ajudar todo mundo, só para que as pessoas digam que você é uma pessoa boa, maravilhosa. Mude o foco na sua vida. Você precisa se desenvolver, precisa conquistar algo. Sua energia deve ser gasta no seu próprio crescimento. E só você pode decidir se vai usar seu recurso para si mesmo ou para resolver o problema dos outros. Pois a pessoa que está enfrentando um problema também tem recursos para resolver suas próprias questões. E quando você gasta seus recursos para resolver o problema de outra pessoa, então, nem essa pessoa resolve os seus próprios problemas, nem você resolve os seus, alguns problemas da vida. Ou seja, você fecha os olhos para o que está acontecendo na sua vida. Você se mete na vida dos outros e, no fim das contas, cada um não passa na vida pelo que deve passar. Avançar. Não tenha medo de ser julgado, de não correr ao primeiro chamado. De novo, para salvar alguém. Porque se você sempre ajudou a todos, salvou a todo, e de repente você se tornou uma prioridade para si mesmo, as pessoas podem não entender isso imediatamente. Mas defina que você deve estar em primeiro lugar na sua vida. Você deve ajudar, somente quando tiver oportunidade e recursos para isso. Ou seja, você é solicitado a ajudar. E, mesmo assim, você decide se tem os recursos e o desejo de ajudar. Ou seja, você precisa usar sua energia vital para resolver seus próprios problemas. Então, a dependência emocional, na verdade, resolver é muito, muito simples. É preciso simplesmente mudar o foco da sua atenção não para a imagem externa, mas para dentro de si mesmo. Quando você começa a se entender, a saber o que é bom para você e o que é ruim, o que você gosta e o que não gosta, o que você aceita nos relacionamentos das pessoas com você e o que você não aceita, porque você reage de uma forma ou de outra a certas situações, porque você está com dor agora e porque você está envergonhado neste momento. E por que, nesse momento, você sentiu essa emoção? Quando você se volta para o seu mundo interior e começa a fazer, digamos, um trabalho colossal lá. Se você até agora viveu focado no externo e agora se volta para dentro, então, isso é uma mudança colossal. E muitas vezes essas mudanças internas colossais mudam a vida da pessoa para melhor. É tudo o que tenho para este vídeo. Era eu, Alisa Vardonskaya, com você. Espero pelos seus likes e inscrições. Escrevam o que vocês querem discutir nos vídeos. Não esqueçam de clicar no sininho e tchau, pessoal!